Tudo bem? Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo aqui para que fique claro para vocês, para tirar todas as dúvidas sobre a contagem de tempo da nossa profecia de Daniel, tá? É bem importante a gente poder entender o que se quer dizer quando o anjo soma 7 semanas mais 62 semanas e quanto tempo isso é na realidade, para a gente ver que através do tempo como a Bíblia é perfeita e como as datas bateram exatamente com seu cumprimento profético, tá bem? Então, por isso a importância, por isso que eu tô insistindo aqui, vindo de novo nesse videozinho, que aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, pra ver se a gente consegue fechar esse assunto aí com chave de ouro, tá bom? Olha, lembra que eu tinha o grande problema foi esse slide aqui, né, na aula passada. E a gente teve isso de, 457 a.C., daí você soma 49 anos e você chega a 408. Como assim? Não tô entendendo. E aí a gente vai recapitular aquele ponto, até vou colocar aqui no outro slide, que toda vez que a gente tá falando de anos antes de Cristo, ele vem diminuindo. Então, a gente teve ali 457 antes de Cristo, qual que é o próximo ano? 456, depois 455, depois 454 e vai vindo. E vem diminuindo até 50 anos antes de Cristo, 5 antes de Cristo, 4, 3, 2, 1 antes de Cristo. Aí você não vai ter o ano zero, você vai direto para 1 depois de Cristo, 2, 3, 4, 5, daí fica tudo muito mais simples, né? Simples. Mas como a gente está falando aqui de uma profecia que vai abranger tanto a parte de antes de Cristo como depois de Cristo, a gente vai ter essa baguncinha aí no meio para resolver, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa conta juntas? Mas eu achei legal a gente pegar aqui. Peguei um slide branquinho aqui pra gente escrever junto, fazer a conta, vou colocar a calculadora na tela pra vocês também, tá bom? Então vamos lá. Gabriel, ele fala pra Daniel o seguinte: primeiro 7 semanas, certo? E depois ele fala o quê? 62 semanas. Gente, já tô partindo do ponto que vocês sabem do que eu tô falando. Finalzinho ali de Daniel, capítulo 9, tá bom? Se você não lembra do que eu tô dizendo aqui, volta lá a partir do versículo 20, você vai recapitular e aí você vem dar o play no vídeo de novo, ok? Fechou? Então vamos lá. Então, 7 semanas. Como que eu vou entender 7 semanas? 7 semanas eu preciso fazer o quê? Multiplicar por 7 dias. Cada semana tem 7 dias, certo? Então, quantos dias eu vou ter no total de 7 semanas, gente? Vamos lá. Vem aqui, calculadora. Então, 7 semanas vezes 7 dias, eu vou ter 49 anos. Viram? 49 dias proféticos, vou até escrever aqui, dias proféticos, que são o quê? 49 anos literais. Lembra que a gente viu isso no livro de Números? Se não me engano, é Números 14. E não estou lembrando de cabeça qual que é o outro texto, mas a gente tem no nosso PDF, tá bem? Um dia te dei para cada ano. Profecia a gente conta assim, ok? Seguimos. Aí ele fala assim: dada a ordem de reconstrução da cidade de Jerusalém. Isso é bem importante, por quê? Porque a gente poderia fazer a contagem errada, porque Ciro manda reconstruir o templo, que acontece antes. Só que Gabriel ele não fala assim quando a ordem for para reconstruir o templo, mas sim quando reconstruir a cidade. E isso aconteceu em 457 antes de Cristo, certo? 457 a.C. até Isaac Newton, gente, no seu livro de Daniel, Apocalipse, ele vai falar sobre essa data, confirmando que ele crê que seja essa o ponto de partida da profecia de Daniel, tá bem? Vamos lá então para o cálculo, finalmente. Como a gente está diminuindo no tempo conforme a gente vai avançando aí na linha, a gente vai pegar aqui a nossa calculadora e a gente não vai somar.
Esse acho que foi o meu erro na minha didática. A gente vai diminuir, tá bem? Então, a gente vai diminuir quanto tempo? 49 anos. Porque aí a gente vai conseguir chegar no ano que a gente precisa, né? Na data que a gente precisa. Então, aqui, ó, 408, vamos lá. Então, vou colocar como se fosse menos, né? Mas a gente sabe que a gente tá avançando. Então, menos 49 anos, a gente vai chegar em 408. Antes de Cristo ainda. Fechou? Ficou claro agora? Vamos ver. Próximo ponto. O anjo fala assim, então a gente tem 7 semanas até 408, né? Vai ser então a data que a cidade é reconstruída. E depois a gente vai ter mais 62 semanas até que momento? Até a vinda do Messias. Lembra que a gente está falando de uma profecia messiânica, gente. Então a gente não pode esquecer disso. 62 semanas mais, vezes quanto, gente? De novo, 7 dias, né? Porque a gente quer saber quantos dias tem 62 semanas. Então vamos lá. Pegar nossa calculadora, bem bonita. 62 vezes 7. Quanto que a gente vai ter? 434 anos, tá bem? Então, aqui a gente vai colocar 434 anos. É 34 isso mesmo? Isso. Anos. Vou colocar de novo aqui dias proféticos, né? Pra não ficar com nada de dúvida. A gente não sabe. Anos literais, de novo. Fechou? Então, a gente vai ter que somar, porque a gente tá no ano agora 408 antes de Cristo. E a gente vai ter que, de novo, acrescentar os anos, né? Então, a gente vai diminuir. Se a gente diminui, como que eu vou fazer esse cálculo agora? Porque a gente vai passar do antes de Cristo para depois de Cristo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 408 menos 434. Ups, tá bem? Quanto que vai dar isso? Então, eu vou colocar aqui 408 menos 434. E aí, eu vou ter que ano. Que número? A conta, nossa, fecha em 26. Só que lembra que a gente não tá indo na regra matemática de números, porque a calculadora não sabe que eu tô calculando o ano, certo? A calculadora tá achando que eu tô fazendo, ela vai fazer um cálculo assim, ó. A calculadora. Ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que os anos é diferente, minha gente. E aí a gente vai fazer o quê? É como se fosse, né, 5. Eu vou colocar só assim, antes de Cristo, 4, antes de Cristo, 3, antes de Cristo, 2, antes de Cristo, 1, antes de Cristo. E lembra que eu falei para vocês, não existe o ano zero. Então, vem 1 antes de Cristo e depois a gente vem com 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 depois de Cristo. Por isso que aqui a gente vai ter que somar o quê? 1 para compensar esse zero aqui a mais, né, que a calculadora contabilizou ali, a gente tem que o quê? Como se fosse diminuir mais 1, né? Então, ficaria ali menos 27. Só que como a gente está falando de anos, obviamente, a data, o ano que vai cair é 27 depois de Cristo. Entenderam o que eu tô dizendo para vocês? Aqui, ó. 27 depois de Cristo. Então, essa data aqui é bem importante pra gente entender. Por quê, gente?
Esse ano aqui é o ano que começa o ministério, né, de Jesus, propriamente dito, que é o ano do batismo de Cristo, nosso Salvador. Que tremendo! E aí você tem, coloquei no PDF para vocês vários pontos importantes sobre isso, sobre a discussão, né? Ai, qual é o ano e tal. Muitos estudiosos falam assim, não, Jesus se batizou ali por volta de 26 a.C. a 28 a.C., né? Porque tem algumas questões ali com os fatos históricos de Tibério. Ai, quando que a gente começa a contar? No livro de Lucas, ele vai falar, era no... Se eu não me engano, era 14º ano do reinado de Tibério. Então, isso a gente vai contabilizar tudo certinho, entender a partir de que ano que a gente conta os reinados de Tibério, a gente vai chegar nesse ano, tá bem? Então, é algo bem interessante para a gente estudar como que a profecia chega perfeitamente na chegada de Cristo Messias. Que tremendo, que tremendo! Só que a profecia não para por aí. Então, eu só quero fazer, antes da gente continuar, eu só quero contabilizar, mostrar uma coisa aqui importante para vocês, tá bom? Gente, vamos lá. Primeiro a gente teve o quê? 7 semanas, certo? Depois, deixa eu dar um espacinho a mais. A gente teve 7 semanas, mais o quê? 62 semanas. Gente, vou até fazer o conto aqui, né? Sempre a gente garante. Dá quanto? 62 mais 7? 69. Então, a gente tem 69 semanas. Então, desde a ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém até o batismo de Jesus, são 69 semanas. Assim como a Bíblia falou. Que o quê? Que o Messias... Vamos pegar a Bíblia aqui? Deixa eu colocar aqui pro lado. Só um minutinho. Vamos lá. Daniel, capítulo 9. Ah, minha internet. Tem que conectar aqui, gente. Vamos lá. Pronto. Daniel, capítulo 9. A gente vai pegar aqui o primeiro que apareceu online mesmo, para eu mostrar para vocês que é exatamente como a profecia falava, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Então, eu vim declarar para você, Daniel, porque você é um homem muito amado, nananã. Ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá o quê? 7 semanas, lembra que eu falei para vocês? E 62 semanas. Então, por isso que a gente somou ali 7 mais 62, dá quanto? 69. Então, os muros, a cidade, tudo vai ser reconstruído, né? Mas vai ser um tempo difícil de reconstrução. Quando a gente estuda aí, a gente vê que foi um processo que não foi fácil para a reconstrução da cidade. Daí diz que depois dessas 62 semanas, o Messias será cortado. Isso é bem importante, porque eu poderia chegar e falar assim, ah não, então, se eu paro aqui, ó, se eu paro nesse verso, por isso que é sempre importante a gente ler todo o contexto do livro, tá bom? Porque se eu paro nesse verso aqui, eu posso ter um problema de interpretação, porque o termo cortado significa o quê? Morto, sacrificado, certo? Então, olha só, se eu leio só até aqui, eu vou entender o quê? Que o Messias, ele morreu no fim das 69 semanas. Só que não é isso que acontece. Jesus, ele chega
nas 69 semanas, mas ele é cortado quando? Na metade da semana. E aí vocês vão entender, eu vou seguir aqui com o cálculo, tá bom? Mas olha só, a gente tem que continuar a leitura, gente. Depois das 62 semanas será cortado Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E aí existe algumas discussões, né? Porque alguns entendem que quem vai afirmar aliança com muitos por uma semana é esse príncipe que vai vir que destruiu a cidade, o santuário. Mas isso não corresponde, porque a palavra diz o quê? Continuando o texto, na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Oblação é oferta, gente. Então, as ofertas, os sacrifícios que aconteciam no santuário, esse que firmar a aliança fará terminar, né? E daí, enfim, continue. Sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, o que está determinado, falar, enfim. Depois a gente continua aqui, que é a continuação dessa interpretação. Só que tem uma questão aqui, que olha, deixa eu ver. Eu acho que essa versão, porque ele fala, vai afirmar uma aliança com muitos, Daniel, capítulo 9, King James. Vamos ver. Vou colocar em português. Eu li isso na outra. Não, tá certo. Eita. Olha só. Então, a gente tem aqui que ele... Então, gente, olha só. Ele fala que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, enfim. Mas qual que é o ponto aqui? Para a gente entender sobre quem que esse trecho do versículo está se referindo. A gente precisa entender quem que é que faz cessar o sacrifício e as ofertas? E quem que faz uma aliança com muitos? Quem, gente? Vocês lembram do livro de Hebreus? Hebreus acho que é 8. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 16 a 18. Ele vai falar o quê? Vou ler aqui para vocês.
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Por quê? Por que a gente leu, gente, Hebreus? Se você não leu, você vai ficar faltando esse entendimento para vocês. Vocês têm que ler Hebreus de 1 a 10, especialmente sobre esse assunto, capítulo 5 ao capítulo 10, que fala que nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote, que entrou num santuário não feitos por mãos humanas, mas que o próprio Deus fundou, e que ele entrou não com sangue de cordeiros, mas ele entrou com o seu próprio sangue neste santuário, para efetuar uma eterna redenção. Olha que tremendo isso. Então é isso que o livro de Hebreus ele está falando da aliança que foi estabelecida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue da aliança, da nova aliança, que antes consistia o quê? No santuário terrestre. Tá vendo porque era importante a gente entender o santuário terrestre? Então vamos lá. Outro versículo que quero compartilhar com vocês aqui. Vou colocar Hebreus capítulo 10, porque era o que eu queria ler e mostrar para vocês aqui, que é do 8 ao... Agora o versículo 8 ao 10, e enquanto carrego o outro, eu já vou deixar aqui também Hebreus capítulo 9, tá bom? Então, Hebreus capítulo 10, do versículo 8 ao 10, ele diz o quê? Como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, que eram oferecidos o quê? De acordo com aquela lei de Moisés, a leis cerimoniais ligadas ao sacerdócio, que ficava do lado da Arca da Aliança, lembra? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feito uma vez só. Outro versículo, vamos lá, Hebreus 11 a 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está vendo? Por isso que o véu se rasgou. Eu não tô lembrando qual que é o versículo aqui, ó. Por isso que Mateus 27, 51 diz o quê? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Gente, tá feito! Jesus, ele fez o quê? Jesus, ele fez cessar. Ele que fez cessar o sacrifício e a oblação. E a prova disso é que o véu se rasga de cima a baixo, tá bem? A aliança que ele faz com muitos era o quê? Eu vou pôr agora as minhas leis no seu coração. Que tremendo, gente. Então isso aqui se trata de uma profecia messiânica, que o Messias ele viria, começando então aqui o seu ministério no ano 27 depois de Cristo. Tá? E aí diz que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oblação. Por quê? Na metade da semana Jesus é sacrificado, 3 anos e meio depois, né? Uma semana é o quê? 7 dias, 7 anos literais. Então, depois de 3 anos e meio do início do ministério de Jesus, ele é sacrificado e faz cessar o sacrifício e a oblação. Como que? Como cumprimento perfeito da profecia, tá bem? Então aqui é bem importante, porque nesse momento Jesus chega, né, e se iniciando, né, se iniciando então o ministério de Jesus, e aí a gente tem um ponto que 27 depois de Cristo, mais 3
anos e meio. A gente vai parar em que ano, gente? No ano 31, depois de Cristo. Por quê? 27, conta aí, ó. Vem comigo. 27, 1, 28, 2, 29, 27, perdão. Então, gente, vamos somar. Olha só, a gente vai ter 3 anos e meio depois do ano 27. Então, 27 não conta porque foi, a gente vai. 28 completou um ano. 29, o segundo ano. 30, o terceiro ano. E aí a gente tem ali mais meio ano, né? Então, 28, 29, 28, 29, 30 e na metade desse ano aí. Então, vamos lá. A gente conta o quê? Quando a gente tá com um ano aqui, a gente vai contar o 27 mais 3 anos e meio. 27 mais 3, a gente vai chegar em quê? Em 30, certo? Só que a gente completou o ciclo de 30 anos. Passou a se contar agora, a gente tá no ano 30, na metade do ano 30, tá bem? Porque o 30 já foi. Começou agora, esse meio a mais que vai vir aqui, ele vai levar a gente pro ano 31, tá bem? Isso é bem importante a gente entender. Porque uma coisa, então vamos lá, gente, pra gente entender essa parte aqui, então, 27 antes de Cristo, pra gente entender, fazer o cálculo bem certinho, é importante a gente saber qual que foi o mês da saída da ordem, né? Porque se a ordem de reconstrução da cidade, ela passa ali, digamos assim, que o calendário hebreu é diferente, né? Mas, conforme a gente contasse ali, eu digo, os meses são diferentes e tudo mais, mas a gente conta 457. Gente, uma coisa importante aqui pra gente entender. A gente precisa agora contar, a gente tá no ano 27, certo? Até aqui a gente não falou qual que foi a fase do mês, o período do ano que a ordem foi dada, tá bem? Porque isso é importante, porque não quer dizer que lá, dia 1º de janeiro, Artaxerxes deu a ordem. Artaxerxes pode ter dado a ordem em julho, agosto, setembro, outubro, tá bem? Então isso é bem importante pra gente entender. Mas a gente não vai se aprofundar tanto nesse aspecto por agora, tá bom? Porque a gente tá focando nos cálculos. Porque o que eu quero mostrar pra vocês? Que a metade da semana diz que aconteceria aquilo, né? Dele ser cortado no meio da semana. Então a gente tem aqui perdão. Então, gente, olha só, a gente tem que no ano 27 depois de Cristo acontece uma questão. A gente tem que somar mais 3 anos e meio, certo?
Se a gente soma 3 anos e meio, a gente chega no ano 30 depois de Cristo e meio. Porém, a ordem teria que ter saído o quê? 1º de janeiro. Deu 1º de janeiro lá do ano Artaxerxes da Ordem de Reconstrução da Cidade. Só que a gente sabe que aconteceu a ordem no ano de 457. Que momento do ano 457? O que eu quero dizer para vocês é que a ordem pode ter sido dada no ano 457, no mês de julho, no mês de agosto, no mês de outubro, tá bem? E isso tem um estudo, só que é muito mais profundo e isso eu vou deixar para um outro momento, para um outro estudo mais aprofundado, tá bem? Mas a gente leva o ponto aqui que esta ordem ela acontece por volta de Então, nós temos essa parte aqui, que seria, 27 anos, 27. Então, nós temos que 27 mais 3 anos e meio, a gente chegaria no ano 30 depois de Cristo. Mas a gente chega nesse 30 antes de Cristo se a gente considerar o quê? Se a gente considerar que 457 a.C., o ano da ordem para reconstruir e edificar Jerusalém, tivesse saído o decreto assim, 1º de janeiro, o decreto estaria na mão de Esdras, entende? Mas não é isso que acontece. A Bíblia nos conta que isso aconteceu no mês de Nisan, que é aproximadamente correspondente ao nosso calendário, ao mês de março e ao mês de abril. Então, a gente tem essa margem entre o mês de março e entre o mês de abril. Então, o ano 27, somando os anos da profecia mais 3 anos e meio, ele não daria exatamente 30 depois de Cristo, no ano 30. A data de saída foi aqui em março, abril, entendeu? Então, a gente vai contar aqui os anos, né? Depois de 408, março,
abril para fechar 49 anos certinho, né? Aí a gente vê aqui, mais 434 anos. Março, abril. Só que daí, nos 3 anos e meio do ano, a gente precisa entender que aqui a gente vai chegar em que momento? Soma 6 meses aí. 6 meses você vai ter 6 meses, porque é metade da semana. A gente tem 3 anos mais 6 meses. Então, se começou ali em março, abril, março, vamos somar. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro ou outubro. Então, esse aqui, setembro, vai acontecer em setembro ou outubro do nosso ano. De mês, né? Convertendo o mês de Nissan e tudo mais, o calendário hebraico para o nosso. A gente chegaria ali em mais ou menos setembro e outubro, tá bom? Gente, olha só. Então, nós chegamos aqui nas 69 semanas, no ano 27 depois de Cristo. A gente tem que foi o início Olha só, gente, então a gente tem que no fim dessas 69 semanas, que elas vão totalizar ali, vou colocar 69 semanas vezes 7 para vocês, a gente vai ter que foram 483 anos.
literais. Então, desde a ordem de reconstrução da cidade de Jerusalém até o batismo de Jesus foram 483 anos. E como nós vimos ali que aquele que confirmaria uma aliança com muitos, aquele que faria cessar os sacrifícios e a oblação, as ofertas, né, no caso, faria cessar na metade da semana. Então, a gente tem... Lembra que Gabriel, ele falava o que para Daniel? 70 semanas, olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Gente, a gente precisa entender esse versículo porque ele é rico em significado. Quem que faz cessar a transgressão? Quem que deu fim aos pecados pelo seu sangue e pela aliança? Quem expia a iniquidade? Aquele que perdoa o pecado, né? Ele remove o pecado, a iniquidade, porque iniquidade é a transgressão da lei, né? Então, olha só, meninas, a gente chegou a 69 semanas, mas Gabriel tinha falado para Daniel, vamos pegar aqui, que eram o quê? 70 semanas. Então, falta uma semana. Ó, versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que é o povo de Israel? Aquela que já pergunta dando a resposta, né? O povo de Daniel, o povo judeu, o povo de Israel, né? E sobre a tua cidade. Qual cidade, gente? Jerusalém. Então, sobre o teu povo judeu, e sobre a tua cidade, vocês vão ter o quê? Dessa profecia grande, 70 semanas são sobre vocês. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. O que é expiar a iniquidade, gente? É reconciliar. De fato, é o perdão dos pecados, uma reparação, né? Um cobrimento, uma purificação. Isso acontece pelo sangue de Jesus novamente, né? Trazer justiça eterna. A morte de Jesus é onde a justiça e a misericórdia de Deus se beijaram. Isso é um salmos lindo, porque a lei, a transgressão da lei pediu o quê? A morte do transgressor. Então, pela justiça divina, o transgressor da lei ele tinha que morrer. Mas Jesus ele vai na cruz por quê? Não, é verdade, o transgressor tem que morrer. Mas eu tomo o lugar do transgressor. Essa é a misericórdia de Deus e o amor dele. Então, ali é onde que a misericórdia e a justiça se encontram. Por isso que ele traz uma justiça eterna na cruz, entende? Selar a visão e a profecia, cumprir, gente. Olha, ele traz o cumprimento da visão da profecia e ungir o Santíssimo. Coloquei para vocês no documento que o processo de inauguração do santuário terrestre havia um momento que todos os objetos, todos os compartimentos, ele era ungido com sangue. E isso a gente vai ver lá, que Jesus ele entrou no santuário celestial pelo sangue, pelo seu próprio sangue, não por bodes e cordeiros. Lá a gente leu agora há pouco isso no livro de Hebreus. Então, o santuário santíssimo, primeiro compartimento ali,
o santíssimo segundo compartimento também, ele é ungido com o sangue do Cordeiro de Jesus, o santuário celestial que a gente tá falando aqui. Então, olha só, tudo isso, 70 semanas ia acontecer, ia ser dado, e tudo isso ia acontecer, que tremendo! Que tremendo! Então, você vê que é uma coisa sequencial, porque aqui, aí, a profecia, ela fala, a Bíblia, a gente que tá vendo profecia há muito tempo, quem viu o Apocalipse, a gente vê que a Bíblia é muito assim, ela fala um texto e depois é como se ela desse um zoom e explica os detalhes. E vai mais um zoom mais próximo ainda, mais detalhes, mais completo. Por isso que a gente nunca pode parar e vir até um versículo. A gente tem que ver tudo no seu contexto e analisar, né? Então, como aqui fala, ó, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar a oblação, o sacrifício, né? E isso quem fez foi Jesus. Então, essa aliança foi estabelecida por uma semana. Até o fim desse período que era destinado ao povo, tá bem? O que acontece depois do fim desse período? Porque a gente tem essas 69 semanas, que se dá no ano 27 depois de Cristo. E a gente vai ter o quê? Mais 7 anos, que no caso são as 7 semanas, né? Lembra disso? Perdão, os 7 dias da semana que faltava para completar as 70. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai cair em que ano, gente? No ano 34 depois de Cristo. Onde se entende que foi o ano do apedrejamento de Estevão. O que acontece nesse ano aqui? Nesse ano aqui, o povo de Israel deixa de ser o povo escolhido, o povo que pela sua desobediência, né, era para ter sido uma nação de destaque até os dias de hoje, de referência a uma nação que completamente servisse a Deus. E como eles não responderam o chamado, não guardaram a aliança, isso a gente vê por diversas vezes em vários textos bíblicos, o Senhor faz o quê? Agora ele faz uma outra aliança. Lá no livro de Gálatas ele vai falar que pela fé, eu e você, a gente é filho e é descendência de Abraão também. Agora a gente é um povo de Israel, espiritualmente falando, pela fé, né? Nós somos esse povo. Então, infelizmente, no ano 34, o povo de Israel deixa de ser a nação privilegiada, por assim dizer, tá bem? Então, aqui se encerra, então, das 70 semanas destinadas ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. E o que acontecia na metade da semana entre o ano 27 e o ano 34? Na metade da semana, sacrifício de Jesus na cruz. E é lindo que a gente consegue entender o mês que aconteceu isso, a gente consegue entender que foi, sim, numa sexta-feira, tudo perfeito. Gente, quem sabe no futuro a gente possa entrar aqui nos meses da profecia, que a gente possa entrar em todos os significados, porque tudo se completa num sentido das festividades que tinha também para o povo de Israel. E isso traz um significado para a gente ainda mais profundo, ainda mais completo do que foi o sacrifício de Jesus. Gente, é tremendo. Só queria comentar aqui para vocês que o Evangelho de João ele vai mencionar que Jesus ele participa de 3 Páscoas durante o ministério dele. Tremendo, né? Então a gente vai ter lá em João capítulo 2, capítulo 6 e capítulo 11 também vai falar disso. E aí a gente consegue também, né, mais uma comprovação da duração de 3 anos e meio do ministério de Jesus na Terra.
Então é isso para finalizar a última parte da profecia. Então a gente entendeu aqui as 70 semanas, né? A gente conseguiu entender que, vamos colocar novo slide. A gente conseguiu entender o que até agora? Que não vão falar nada, porque depois dessa explicação tá tudo muito perfeitinho para vocês, viu? Vamos fazer bonito. Quero depois ver as mensagens de vocês. Nossa, entendi. E se porventura não entendeu também, vem falar comigo. Daí a gente vai conversar uma a uma, tá bem? A gente entendeu que de 457 a 34 depois de Cristo, a gente teve as 70 semanas que Gabriel disse. Mas lembra que a profecia, ela falava do quê? De 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs. Então, quando a gente faz essa contagem, 400 antes de Cristo, e aí a gente vai fazer uma contagem diferente, né? Menos aqui 2.300 anos. Vamos pegar a calculadora. 457 menos 2.300 anos. A gente chega em que ano? 1843? Não, lembra que eu te falei, não tem zero, por isso que a gente tem que acrescentar um. A gente vai chegar no ano de 1844. Façam essas contas, refaçam, gente. Depois de Cristo. E que ano é esse? O ano, olha só, o ano de 1844 é o ano que fala que se inicia purificação do santuário. Qual santuário? Celestial. Que tremendo, né? Que tremendo, gente. Que tremendo. Ó, vamos pegar aqui, capítulo 8. Deixa eu encontrar aqui para vocês. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu, Daniel, tinha visão, procurei significado, né? E aí a gente vê que o Senhor, ele manda Gabriel dar a explicação para Daniel da profecia. Então, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário é purificado. A partir do quê? Da ordem de reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, a gente soma os 2.300 anos, avança no tempo, e a gente vai chegar ali no ano de 1844, que eu vou colocar aqui para vocês lembrarem. Porque não tem o zero, por isso que vocês só põe mais um aqui, tá bom? Pronto. 1844. Ano que acontece o quê? Purificação do santuário celestial. Gente, tudo isso para vocês verem e vocês olharem ao longo da história o cumprimento perfeito das escrituras. Muito importante a gente entender isso. Que infelizmente, quando a gente não entende essa profecia, a gente pode cair em algumas outras interpretações e que pode trazer algumas outras consequências grandes, né? Então, a gente pode perder a essência do coração dessa profecia, que além de apontar para a purificação do santuário celestial, se trata de uma profecia messiânica, uma profecia que aponta para o sacrifício de Jesus. E
A gente não pode perder isso, a gente não pode deixar isso de lado. A gente precisa entender a profecia, precisa saber explicar, precisa fazer esses cálculos, porque a gente tem que ser uma verdadeira bereana, a gente tem que pôr à prova, tá bem? Depois que vocês entenderem isso, quero explicar para vocês o porquê, né? Algumas me perguntaram, outras nem sabem o porquê que eu coloquei isso no PDF. O porquê que não há uma pausa. Claramente a gente seguiu os textos, a gente já leu de um lado para o outro, para frente, para trás, esses textos, a gente viu que a Bíblia não fala de uma pausa, mas às vezes um termo ali leva a outros entenderem que existe uma pausa e que por algum motivo essa última semana ela vai ser deslocada para o final. E isso gera uma bola de neve, por assim dizer, na nossa compreensão de vinda de Jesus, estabelecimento, a nossa expectativa quanto uma reconstrução ou não reconstrução de um templo de Jerusalém, nossas expectativas em relação à questão de a tribulação, na tribulação, o tempo, né, que isso vai acontecer, o período de tempo. Outra coisa importante também, a nossa compreensão relacionada a quem é o anticristo. Gente, olha só, eu falando aqui por cima para vocês, deu 4, 5 pontos aí que leva a gente a ter dificuldade se a gente não entender essa contagem de tempo. Vocês têm que saber identificar essa contagem de tempo, tem que estudar essa parte histórica para ficar bem afiada para vocês, tá bem? Para vocês não tropeçarem em nenhum outro ponto, tá bom? É isso, meninas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês, dando sabedoria. E lembrem-se, sempre muita, muita oração para a gente entender. Por fim, eu vou colocar aqui o slide, que olha que perfeito, né? A gente vê agora toda a nossa linha do tempo. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, Daniel. Começando por 457 que a gente viu. Reconstrução de Jerusalém ali sendo finalizada em 408 a.C. Vem Jesus, batismo dele em 27 depois de Cristo. Na metade da semana, Jesus é crucificado, né, fazendo cessar o sacrifício, estabelecendo a aliança, a nova aliança. 34 depois de Cristo, apedrejamento de Estevão, mas também é onde que se encerra o período que era destinado da profecia para o povo de Israel, né, para o povo judeu, perdão, e para a cidade de Jerusalém. O evangelho, então, a partir daqui, é pregado aos gentios e espalhado para o mundo todo. Infelizmente, o povo judeu não quis fazer parte dessa missão, então o Senhor levantou aqueles que estavam dispostos a pregar o evangelho a todo canto. E, como a gente viu, depois de 2.300 dias, anos, a gente chegou em 1844. E aí, eis que é vinda a hora do seu julgamento. O julgamento, o juízo, se iniciou no céu a partir desta data. E agora, gente, a gente não sabe quanto tempo falta, mas a gente sabe que a qualquer momento, de fato, Jesus pode voltar. Ele disse, eu virei outra vez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não te-lo-ia dito. Vou vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, vós estejas também. Que tremendo, né? Esse é o nosso Pai, Ele vai vir. E louvado seja o Senhor por tantos detalhes, que Ele nos capacite a entender essa palavra e também nos capacite a pregar este evangelho a todo mundo. Amém? É isso, meninas, eu vou fazer uma oração para vocês. Querido e grandioso Pai, esteja com cada uma delas aqui que estão vendo esse vídeo em qualquer momento do dia, Pai. É só pelo poder do teu espírito, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Pai. Tira todo o espírito de orgulho que existe em nós, todo preconceito, toda a escama que cobre os nossos olhos impedindo a gente de ver. Tudo, Pai, que venha
do inimigo se levantando para impedir a interpretação, para impedir o sentido, ó Pai. Assim como o inimigo tentou se colocar no caminho de Daniel, para que Gabriel não chegasse dando a revelação, o Senhor proveu o livramento, Pai, para que o anjo trouxesse, explicasse. Eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus, pelo sangue do concerto, ó Pai, que todo mal seja removido do caminho, todo espírito mal que se levanta, todo plano seja removido no nome de Jesus. E que cada uma aqui chega no pleno entendimento da tua palavra e da tua verdade, Pai. É o que lhe peço e lhe agradeço já pelo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Vejo vocês, meninas. Beijo.